Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar aí com vocês análise e os estudos das ações que eu entendo ser interessantes agora para o curto prazo e que podem dar boas oportunidades. Beleza? Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Bom, semana aí com bastante volatilidade, né? Mais para realização, ou seja, um movimento aí mais negativo. O Ibovespa, tá, pessoal, ainda segue os estudos que nós estávamos fazendo nos últimos sábados, né, nos últimos finais de semana. A Ibovespa segue essa correção mais para baixo, chegando agora numa zona de suporte de curto prazo, que é a faixa ali dos 141 mil pontos. Depois, mais abaixo, outra região dos 136 também bem importante. E aí uma região já mais, considerando o movimento macro, que seria entre esse fundo do 118, a renovação de máxima histórica dos 147 mil pontos. Essa zona aqui será uma zona de trava, considerando o movimento de expansão abaixo de 50%. E aquele breve estudo que eu fiz com vocês no vídeo de sexta-feira, referente à comparação das últimas correções amplas que o Ibovespa desenvolveu. Tá? Então nós tivemos aqui uma correção de 18%, depois mais uma correção à frente 8,5%, mais uma correção ampla de 11,5%, depois mais uma correção de 14%, né? Então, ou seja, considerando essas últimas correções amplas que o Ibovespa fez, em média foi 10 a 15% de correção. Considerando esse movimento, né, com a renovação de máxima histórica, esses 10, 15% fica exatamente nessa região, que tem confluência também com a zona ali de FIBO, né, medindo apenas essa última impulsão de alta, considerando essa possibilidade em uma correção mais ampla, uma região aí de trava, a faixa dos 128 mil pontos. Tá? É isso que eu vejo para o Ibovespa nesse momento. Considerando o curto prazo, agora, eu acredito no movimento ainda um pouco mais travado aqui, a gente ainda tem espaço para voltar mais para baixo. Lembrando que provavelmente seja uma semana que continue tendo volatilidade por questões geopolíticas, enfim, apesar da nossa bolsa ter sofrido bem menos volatilidade por conta disso em específico, tirando a consideração da retirada de fluxo, né, da retirada de capital estrangeiro da nossa bolsa na entrada agora do mês de outubro, colocando o dólar numa movimentação forte para cima, ou seja, pressão de compra no dólar, retirada de dólares no Brasil, né, o capital estrangeiro em real sendo convertido para dólar, novamente sendo retirado do Brasil, isso acaba pressionando o dólar para cima e a nossa bolsa para baixo. Tá? Então acredito numa semana ainda mais com a sensação de realização. A gente, né, tem bastante ativos quebrando zonas de suporte de curto prazo, então isso chama o nosso olhar, né, para uma atenção de um sentimento um pouco mais negativo, e nesse momento em específico não me chama muito atenção alguns movimentos para compra. Tá? Então fico mais atento para esperar algumas correções, e aí entra naquela questão de trade mais dinâmico para durante a semana procurar alguns pontos ali de venda caso haja uma correção com característica de correção, né? Porque uma coisa é a gente fazer uma leitura, um contexto, e outra coisa é o mercado desenvolver de fato daquele jeito em que nós estávamos esperando. Então é mapear os pontos, aguardar durante a semana para tomar a melhor decisão. Tá? Não achei nada muito interessante para início de operação já no início da semana. Acredito que no decorrer da semana surjam ali umas oportunidades melhor para tentar algo. Tá? Então, levando isso em consideração, essa análise do Ibovespa, um sentimento ainda mais para baixo, temos o dólar, como eu disse, pressionado para cima, uma forte movimentação, né? Fechou aí a alta de sexta-feira com 2,83 de compra, muito fluxo comprador, rompimento de região de congestão de curto prazo em zona de fundo, e considerando essa zona de suporte de médio prazo, começamos a mirar a possibilidade do dólar voltar a retestar regiões de resistência mais acima. Tá? Próximo ponto aqui que deve ser testado é a região de 5.605 e acima dessa região 5.750. Tá? E aí nós poderíamos, a partir desse momento, com esse fechamento de sexta-feira,
do dólar, qualquer correção pelo intraday, procurar por validações de compra aí também, tá? Gráfico semanal fecha com uma barra muito forte, tá? Se a gente dá uma olhada como é que fechou o mês aí de setembro, ele fecha com uma barra negativa. Claro que o mês de outubro ainda está só começando, mas caso ele feche acima da máxima do mês de setembro, né, ele vai fechar com um engolfo de alta, possibilidade de fazer uma correção mais ampla, nesse caso para cima, o que seria ver dólar até o final de outubro ter retestado pelo menos essa região dos 5.836, que seria um reteste em uma região de troca de polaridade, tá? Onde essa zona que anteriormente era um suporte forte dos 5.840, que sustentava essa estrutura de alta anterior. A partir do momento que ela é perdida, ou seja, o preço rompe essa região e desenvolve um movimento de baixa, ela se torna uma zona de atração para o preço, ou seja, quando o preço começa a desenvolver em direção àquela região, ela é uma zona que tem atração aí pelo preço, tá? Essa zona que era suporte ainda não foi retestada como resistência, ok? Então uma análise aí um pouco mais, entre aspas, macro do dólar, né? Porque essa movimentação pode acabar acontecendo rápido, mas ele é um ponto macro por ser um ponto de referência aqui utilizado mais pela ótica do gráfico semanal, dado que é uma leitura que eu estou considerando um fundo, que era o fundo principal do gráfico semanal, tá? Que fica mais claro aqui o movimento. Tudo bem? Dito isso, passar aqui por alguns ativos que ainda tem o contexto ali interessante para nós acompanharmos durante a semana, lembrando que nos nossos vídeos de fechamento a gente vai acompanhando mais de perto e sendo mais dinâmico, beleza? Só antes passar rapidamente, né, eu já ia esquecendo, da nossa análise setorial, ok, pessoal? Então o índice financeiro segue aí a correção negociando a 1,13 negativo no fechamento de sexta-feira, também já demonstrando fraqueza no movimento, né? Dado que nós conseguimos perceber aqui, olha, o arredondamento desse movimento, ou seja, já significa fraqueza de demanda pelo ativo, volume caindo, então essa última perna de impulsão que, né, até rompe a máxima, mas com fraqueza, quebra o último fundo e começa a desenvolver um movimento aqui também mais negativo, lembrando que o setor financeiro é um dos índices aí mais importante para nossa bolsa, tá? E considerando que ele está trabalhando aqui, né, desenhando uma lateralidade, ou seja, um retângulo aqui, olha, sugere a possibilidade de movimento mais para baixo com suporte lá nos 14.400. Se a gente for olhar do preço atual, seria uma queda aí em média de 8%, que colabora também com a análise que eu comentei com vocês do Ibovespa, e relembrando que o índice financeiro, que o Ibovespa, né, segue bastante o índice financeiro, inclusive o gráfico é bem parecido, tá bom? Então é isso que eu olho para o setor financeiro, tá? Já não me chama atenção mais para compra, pelo menos agora nesse primeiro instante. Fico mais atento para tentar algumas vendas de curtíssimo prazo, indo naquela linha de trades mais dinâmico, entrando mais no intraday durante a semana e tentando encaixar ali algumas posições com validações de venda em alguns ativos em específico, caso haja correção. Tá? Então o índice financeiro também demonstra fraqueza nesse movimento, deixando a expectativa maior de um movimento mais travado e voltando aqui para o meio dessa consolidação em topo. Imob, mesma situação, até chega a romper um ponto de resistência que era o ponto-chave dessa última movimentação de alta, mas entra muito fluxo vendedor na semana passada, apesar de ser só um reteste, zona de antigo ponto de resistência sendo retestada como suporte, mas o que pode acontecer a gente ver o setor imobiliário voltar aqui para dentro dessa última estrutura de alta que ele deixa antes do rompimento desse ponto de resistência importante, e aí ficar batendo cabeça aqui dentro, deixando aquele movimento um pouco mais travado, um movimento mais lateral, tá? Pelo menos é isso que eu vejo nesse momento, ok? Olhando o índice de consumo, que é um índice que sofre ainda mais do que os outros, né? Porque não conseguiu nem renovar a máxima, não conseguiu romper um ponto importante de resistência, assim como os outros índices até conseguiram. Esse aqui já perde força antes, trava numa região forte de defesa vendedora, né? Ou seja, uma resistência, e começa a desenhar aqui também a possibilidade de um movimento mais lateral, tá? Tem aqui esse fundo com base nos 2.700, tem esse topo duplo nessa região de resistência da faixa dos 3.100, ele pode ficar desenvolvendo um movimento mais travado aqui, mais lateral, tá? O IEX, pessoal, que é o índice de elétrica, também já demonstra aí certa fraqueza no movimento, né? Ele chega a cravar o alvo de 1.618 dessa última congestão
ampliada para cima, também demonstra aqui fraqueza, começa a entrar mais volume vendedor nessa região de topo, podendo deixar o movimento aqui, olha, um pouco mais travado, mais congestionado, mais em direção ainda assim para baixo, imaginando um reteste ou até quem sabe a volta para dentro dessa última estrutura de alta e ficar aqui batendo cabeça, tá? Agora um setor que tá bem mais fraco, né? Ele é o mais fraco de todos, que é o IMAT, ele ainda segue aqui bem fraco. Tá numa região de resistência, mas por enquanto ainda, né, não demonstra nenhuma força compradora de fato interessante pelo papel, notado pelo volume financeiro aqui ainda bem fraco, tá? Agora sim, dito isso, pessoal, resumindo a análise setorial. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a minha expectativa, pelo menos, com o que eu percebi no mercado, né, durante a semana, no decorrer da semana passada, com o fechamento da semana e olhando para o comportamento ali dos ativos, uma semana um pouco mais complexa, um pouco mais travada, ainda assim com volatilidade, né, por conta de questões extras, mas que deve afetar o nosso mercado, assim acredito eu, mas como a gente vê a maioria dos ativos no movimento cansado de alta e a volta desse fluxo vendedor, ou seja, partindo também do princípio daquela realização forte de tirada de capital estrangeiro que manda na nossa bolsa, ou seja, essa queda de liquidez da nossa bolsa, essa retirada que é uma realização dos ativos desses grandes fundos, enfim, de dinheiro de fora que vem, que a gente sabe que manda na nossa bolsa e quem faz os movimentos amplos na nossa bolsa é movimento de fora, isso não dá para negar. E como a gente teve, né, o último ano e 2025 aqui também com belos movimentos compradores, com ativos subindo aí pra caramba, né, bastante setores aí desenvolvendo uma tendência de alta no médio prazo. Agora com essa retirada de fluxo, esse movimento de realização, entra bastante fluxo vendedor dentro dos ativos, tá? E aí eu começo a procurar muito mais por questões, como eu disse, de validações em alguns ativos em específicos de venda, mas ainda sigo mais conservador, porque geralmente essas correções são movimentos ali mais complexos de se trabalhar, porque ele, né, ameaça para cima, ou seja, rompe micro topo nos intradays e falham, e acaba deixando o movimento no gráfico diário, um movimento mais enroscado, aquele arame enfarpado, tá? Então, bastante atenção, ok? E por isso, eu disse a minha expectativa de um movimento, apesar de um sentimento mais negativo ainda para a semana, um movimento um pouco mais travado, um pouco mais ainda para baixo, tá? Ou alguns ativos que caíram bem durante a semana podem até fazer uma movimentação de alta durante essa nova semana, mas eu vou entender num primeiro momento uma correção dessas últimas quedas, tá? E não que vá romper topo novamente, pelo menos não agora, e continuar um movimento forte para cima. Pelo menos essa é a leitura minha, tá? Voltando, tá, pessoal, rapidamente agora, BBAS. Porque a maioria dos papéis que eu vou trazer aqui para vocês são ativos que a gente está vendo pra caramba quase todos os dias nos vídeos de fechamento, então assim não tem nada de interessante hoje, para ser sincero com vocês. BBAS, trabalhando aqui num contexto mais lateral, o ativo testa uma região de resistência, né? E aí perde esse último fundo aqui, olha. E a partir desse momento é um ativo que eu começo a monitorar lá pelo intraday a volta do papel para essa zona dos 21,84 para tentar uma venda, tá? No caso, o ativo chegue lá em cima com a característica de correção, busco por validações de venda para encaixar aí um movimento em BBAS-A3, tá? Nada muito interessante, tem que aguardar. BBDC4, deixa eu tirar aqui, né, que é o Banco Bradesco, mesmo contexto. E aí todas as análises partindo do princípio de movimento esticado numa tendência maior, que é o gráfico semanal, que é o gráfico diário, e alinhando com o intraday. Tudo bem? Até porque a tendência ainda permanece de alta e esses trades, querendo ou não, sugere trades de contratendência, logo os riscos são maiores. Tá? Então, Bradesco quase chega já naquela região que eu comentei com vocês durante a semana que dava possibilidade de venda, né? A gente já vê que entra agressão de venda na própria sexta-feira, mas eu ainda fico aguardando o ativo retornar para 17,40. Caso ele volte aqui, vou avaliar durante a semana também uma possibilidade
de venda. Por que eu digo isso? Jogando lá no gráfico semanal, é um ativo que sobe pra caramba. Então, nós tivemos um movimento de impulsão muito forte, basicamente em linha reta. Ele até faz uma correção aqui, olha, mas é uma correção curta, né? Ou seja, uma base de rally, uma correção e outro rally de alta sem uma correção mais ampla, tá? E aí, se eu jogo aqui para o gráfico não, né? Um pouco mais à lateral do gráfico, aqui para o lado esquerdo, e passo aqui uma faixa, olha, o ativo já trabalha em uma região de resistência, tá? Onde teve bastante teste aqui, olha, foi uma região de trava onde o preço não consegue passar daqui desde, vamos ver aqui, desde outubro de 2021. Tá? Então é uma região aqui muito importante para o ativo, considerando que ele chega lá de maneira esticada, eu jogo isso para o tempo gráfico diário, já vejo que ele sobe aqui de formato de deriva, com divergência de baixa tanto no RSI quanto no MACD, com topos mais alto no preço e topos mais baixo no indicador. Tá? Levando isso agora lá para o gráfico diário, eu vejo que ele quebra o último fundo que sustentava a estrutura de alta, que foi esse aqui, olha. Ó, esse fundo que dá origem à renovação de máxima, então ele é o último fundo que sustenta essa estrutura de alta. A partir do momento que o preço perde essa região e faz um movimento de impulsão para baixo, que é esse daqui, eu vou esperar por uma correção, assim como a gente pode perceber aqui no próprio final de semana passada, ele já desenvolve uma movimentação, rompe falso esse topo interno, quase testa a região demarcada aqui para vocês e já volta a entrar fluxo vendedor. Pode ser que a partir desse momento, como ele já fez essa correção, mesmo que ele não teste a região onde eu demarquei, já é possível que ele volte para perder esse fundo e a partir do momento acionar um pivô de baixa e aí desenvolver esse movimento mais para baixo. E aí não tem o que fazer, tem que ir redesenhando durante a semana para ver se encaixa algo, tá? Mas o ponto até então que eu estou de acordo para procurar por vendas um pouco mais acima ali na região dos 17,30, tá? 17,40. E aí o alvo seria tentar trazer até a região dos 15,08, considerando essa possibilidade do ativo montar uma consolidação aqui em topo, que seria um movimento aí mais lateral. E aí nós estamos falando de um trade com risco de 4%, tá? Que é um stop barato para Bradesco, e o alvo lá na ótica do gráfico diário de 13%, tá? Então, eu faço uma entrada com confirmação no intraday, mas eu utilizo o alvo do tempo gráfico maior, por isso que esse payoff acaba ficando interessante, tá? É isso que eu vou aguardar aí em Bradesco. Sabesp já é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês que está rolando, inclusive, um estudo, não tem nada para fazer, mas é só para mostrar aqui de exemplo, mesma leitura, gráfico semanal, um movimento bastante esticado, né? A perna de impulsão, retração, mais uma impulsão. Se eu coloco isso lá no tempo gráfico diário, ele já dá a demonstração de ser um movimento de impulsão fraco, dada essa movimentação de alta nos preços, com o volume caindo. Tá? Então isso já sugere a possibilidade de fraqueza. De novo, se eu vou olhar aqui os indicadores, eu já tenho uma divergência, né? De novo, topos mais alto no preço, topos mais baixo no indicador. Já sugere fraqueza do movimento vigente, que nesse caso é de demanda, ou seja, um movimento comprador, e os vendedores, né, ou seja, a pressão de oferta aí aumentando. Então, diminui interesse de demanda compradora, aumenta a oferta pelo ativo, ele começa a desenvolver um movimento de baixa, mesmo que seja só para corrigir, até porque, como eu disse, a tendência ainda permanece de alta. Tá? Aqui que nós temos o ativo quebra a estrutura de alta, a partir do momento, deixa eu colocar nos 60 minutos, fica melhor de entender. Então eu tenho esse fundo que dá origem à nova máxima. Então esse fundo era o que sustentava essa tendência de alta anterior. Ele faz um movimento quebrando esse fundo e um movimento com característica de impulsão, que é essa pernada para baixo. Olha. Primeira pernada para baixo, quebra esse fundo, faz uma correção curta, olha, testa a região de defesa que eu tinha mostrado para vocês, que é um FVG, que é um gap entre barras lá do tempo gráfico diário, se não me falha a minha memória. É isso mesmo. Deixa uma possibilidade de venda aqui, com stop lá em cima, e aí descarrega para baixo, no aumento 4,40. Então, esse é o contexto.
em que eu estou comentando com vocês que eu estou procurando dentro dos ativos que estão em região de topo, que eu entendo ser ativos que estão esticados, tudo bem? Então, Sabesp, no momento aqui não tem mais nada para fazer. HP Vida é outro, tá, pessoal? Olhando o gráfico diário, ele perde mais uma região de fundo. É um ativo que trabalha de maneira lateral com range amplo dentro do contexto maior aqui, olha. Estou olhando essa lateralidade e jogando isso lá para os 60 minutos. A partir desse momento que ele aciona mais um pivô de baixa pelo gráfico diário, eu começo a olhar por vendas, caso ele faça uma correção. No momento, né, a zona aqui que eu fico atento é na zona aqui dos R$36, tá? Então, caso o ativo volte nessa região com característica de correção, que é um movimento se arrastando, né? Ele não pode subir direto até aqui com alto fluxo comprador. Chegar aqui, testou essa região, procuro por validações de venda para ver se ele me deixa uma oportunidade de eu iniciar uma venda nessas regiões aqui, mais acima dos 36 e 30. É 36 e 30? 36 e 15, tá, pessoal? Nessa zona aqui, acreditando que ele dê sequência nessa movimentação anterior, tá? Que não tem nada de mágico a não ser um movimento de impulsão, um movimento de correção, novo movimento de impulsão, movimento de correção, deixa mais um movimento de impulsão, seguindo essa tendência do curtíssimo prazo, ou seja, um flow baixista, imaginando mais um processo de correção assim como ele fez anteriormente. Nesse processo de correção, tentar vender próximo a uma região de resistência com stop curto e buscar um alvo long. De novo, entrada pelo intraday, só que o meu alvo é lá pelo gráfico diário, na região dos 29,56. Tá? O que seria aí um stop em média de 3,5 para buscar a região de suporte do gráfico diário. Um alvo de 17%. Tá? É outro ativo que eu fico de olho aí para a semana, mas também nada que me brilhe os olhos nesse momento, tá? Tem que aguardar. CSNA3, mesma coisa, outro ativo que não consegue renovar a máxima. Então ele vem nesse movimento, que seria um movimento de impulsão, mas não consegue renovar a máxima. Entra a agressão de venda no ativo, isso aqui pelo tempo gráfico diário. Se eu tiro o zoom, já é uma tendência de baixa principal. Levando isso para os 60 minutos, ponto que eu fico atento para buscar por validações de venda nesse pullback na região de 8,40, 8,35 aqui. Tá? Também o ativo perde o último fundo que dá origem à renovação de máxima desse movimento apenas, né? Mas que do importante que era para ele ter feito a renovação não conseguiu renovar, então me sugere que esse movimento todo é um movimento mais fraco, ele pode voltar a desenvolver um movimento mais para baixo, mesmo que seja para ele ficar mais lateral dentro desse range amplo, tá? Então é isso que eu fico atento em CSNA3, lá para a região dos 8,40, 8,30. Outro ativo também range 3, tá? Eu tinha comentado que um ativo esticado, ele faz uma forte movimentação de alta, faz uma correção, tenta retomar movimento de alta, olha, mas nesse momento ele me deixa um topo descendente, tá? Então eu tenho um topo abaixo desse outro topo, tá? Porém, esse fundo aqui, ele acaba sendo um fundo fraco até o momento, porque o meu fundo principal, o fundo forte que sustenta essa alta, é esse aqui, olha. Porque um fundo só é confirmado com renovação de máxima, então eu tenho esse fundo que não faz a renovação de máxima e me deixa um topo descendente. Logo, se ele não renova a máxima, me demonstra que esse movimento é fraco, então fraqueza na ponta da demanda, e esse fundo ele é um fundo fraco, logo ele deve ser testado. Tá? E aí trazendo, tirando essa visão maior e trazendo isso agora para o tempo gráfico diário, para o intraday, eu tenho o último fundo desse movimento menor que sustentava essa tentativa de volta de tendência de alta no curto prazo, que é esse fundo que gera essa máxima aqui, ele faz um movimento para baixo, que tem uma característica de impulso, né? Olha, eu tenho barras com poucos pavis e uma agressão na venda, o movimento ele vem reto, né? Ele não vem se arrastando. Quebra esse último fundo e tudo bem. A partir desse momento, o que eu vou avaliar, também posso jogar lá nos 60 minutos. Só antes, reparem que o meu ponto de interesse que eu quero vender é considerando um ponto de referência no tempo gráfico diário. Tá? Então, 60 minutos, 15 minutos é mais para refinar esses pontos demarcados em regiões de interesse no tempo gráfico maior, que eu sempre vou dar preferência. Tá? Eu posso até remarcar outros pontos de interesse dentro do intraday, mas
serão pontos já dentro de uma referência de um gráfico maior, tá? Então, olhando esse cenário aqui, eu jogo lá para os 60 minutos, eu tenho aqui a minha faixa que é lá no tempo gráfico diário e, né, a gente, pelos 60 minutos fica mais nítido, ele perde esse último fundo, movimento de impulsão de baixo, que eu vou esperar aqui. Caso o ativo desenvolva uma correção e chegue nesse ponto de correção, nesse ponto de interesse com característica de correção, vou procurar minhas vendas, minhas validações de venda aqui, para quem sabe descer aí vendido com o ativo, tá? E aí tentar defender essa região com stop vamos lá. Essa zona dos 38,20, 38,30, procurar por validações de venda, o stop um pouquinho acima dessa região, ali nos 39,65, 39,70, um stop de 3,70, e aí de novo meu alvo é o gráfico diário, então eu tenho um stop ali de 3,5, e o meu alvo, o reteste nesse fundo, que eu já expliquei o porquê, ele é um fundo fraco e ele deve ser testado. Então eu tenho aí 15% de possibilidade a meu favor, contra um risco ali de 3,5, tá? É outro ativo que eu fico atento, então acho que a maioria dos ativos que eu separei aqui é todos usando esse mesmo contexto, tá? Considerando, e aí de novo, considerando a leitura que eu fiz setorial, alinhado a isso, os estudos e o que eu estou esperando dentro dos ativos é mais baseado no que eu comentei com vocês aqui no início do vídeo, que é basicamente procurar esses trades mais dinâmicos lá pelo intraday durante a semana mesmo. Como eu disse, não acho nada interessante para iniciar a semana já com operações abertas, tá? Então, bastante cuidado com isso. Outra que eu queria trazer para vocês, que eu não sei se tem nada ainda, mas lembra que eu tinha comentado de UGPA3? Olha, não é que ela parou mesmo naquela região? Olha lá. Ela até fura a região aqui em cima, olha. Mas ela para basicamente na de cima, né? E volta de novo a desenvolver o movimento para baixo, tá? Agora aqui, ela quebra, ela não renova lá, pode ser que ela já venha direto aqui para baixo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no semanal. O semanal ainda está ok, eu prefiro aguardar uma confirmação maior, então agora eu vou marcar esse fundo de referência, que é a região dos 20,14. O ativo perdendo 20,14, caso ele volte a fazer uma correção para essa zona aqui, olha. Mas lembra que esse movimento só é válido se ele desenvolver mais uma perna de impulsão, quebrar esse fundo, e aí a partir desse momento fazer uma correção para cá e eu procurar uma venda de confirmação desse movimento, mas aqui nessa região, olha. Quem sabe ele forma um topo descendente nessa região, se de fato eu estiver certo. Porque, de novo, pessoal, eu desenhar, eu mapear aqui com base no que acontece ao lado esquerdo do gráfico, não significa que ele vai fazer esse movimento perfeito do jeito que eu estou comentando com vocês, tá? Aqui é só uma maneira de eu conseguir interpretar e passar para vocês o meu sentimento do que eu estou esperando do mercado, mas não que necessariamente ele vai fazer perfeito do jeito que eu desenho aqui, tá? Isso é só uma base para que vocês entendam. Por isso que eu sempre falo que uma região de interesse, ela não é um nível exato de preço, mas ela é região, então é naquela zona ali, ok? Nesse caso de UGPA, entre os 20 e 90, a região aqui dos 21,40. Ele me deixando validações de venda aqui, eu posso procurar para pôr a minha ordem aqui defendendo essa região, e aí de novo no intraday, e o meu alvo, zona do suporte lá do tempo gráfico diário, que é uma região de troca de polaridade, serviu de resistência aqui atrás, e agora aqui ainda como suporte não foi testado, então eu sei que eu tendo essa região de interesse aqui, eu sei que eu não vou querer vender perto dessa região, porque não tem sentido, então eu preciso vender longe dela, porque ela é minha referência de alvo nesse sentido. Tá? Por isso que nos 60 minutos eu vou esperar ele confirmar esse movimento. E aí, se de fato ele desenha isso aqui, olha, eu tenho um risco aqui de 5,5% e um alvo lá embaixo de 12,90. Mas lembrando, ainda assim é trade de contratendência e não vai sair fazendo isso em todos os ativos. Você separa os ativos, escolhe, né, você escolhe os ativos, desenha o seu contexto e dentro desses ativos você faz, né, um refino, passa um filtro. Você não vai operar todos os ativos
que te dá uma certa ali oportunidade só porque desenha o seu contexto. Porque se você der sorte, que é muito difícil de acontecer, o contexto bonitinho em mais de 5 ativos ali durante a semana, né? E se você for e fazer uma alocação sem olhar para o seu gerenciamento de risco, principalmente em trades de contratendência, fazer alocação em 5, em 10 ativos, só porque desenhou a oportunidade, por exemplo, em 10, o que eu acho bem difícil de acontecer isso, mas enfim, e você vai operar os 10. Ah, deu oportunidade em 20 ativos, eu tenho que operar os 20 ativos. Não, você vai fazer um filtro dentro dos ativos que chegaram na sua região de interesse e quais deles ali tem mais a possibilidade de seguir a favor, o que também nem sempre vai dar certo, tá bom? Às vezes o que está perfeito, seguindo toda a sua estratégia, vai dar errado, e um que estava, né, até tinha o contexto, mas tinha um ponto ou outro que não te agradava, que não te deixava confortável, é o trade que vai andar, e o seu que estava perfeito vai dar stop. E, infelizmente é assim, tudo bem? Então a gente tem que acostumar com isso, né, para sair operando tudo e qualquer coisa só porque está dentro da sua estratégia, tá? Então tomem cuidado. CSNA3 eu já comentei, né? Asa 3 eu não sei porque está aqui, mas não vejo nada para fazer ainda o ativo. Roxo 34, olha lá, também testou nossa região. Quem estava atento deu para pegar uma venda. Porque ela chega aqui com característica de correção, tá? Não montei o estudo porque eu não vi quando ela chegou aqui, olha. Mas tem um FGV, que é o gap entre barras no gráfico de 60 minutos. Tá, olha, tá vendo essa barra de agressão, que é a barra que quebra esse fundo, e é a mesma leitura que eu fiz anteriormente para vocês. Ó, ele quebra o fundo, que era o que estava sustentando a última estrutura de alta, faz o movimento de impulsão para baixo, para aqui, olha, faz o reteste, você teria uma venda aqui no teste, o stop lá em cima, um stop de 2,66, e o alvo, você tem o primeiro fundo aqui, olha, 5,92, 5,92, perdão, 13,17, o que dá 6%. Só que, de novo, o que eu vou olhar é mais aqui o tempo gráfico diário, tá? Você pode pensar em fazer uma saída parcial, por exemplo, em 13,11, que é o fundo prévio, né? Ou seja, fundo prévio significa o fundo mais próximo do preço, por isso que é prévio. Mas que ele possa até fazer esse mesmo contexto de quebra de fluxo, ou seja, de flow de alta, em uma escala maior, que aí é esse fundo aqui, olha. E essa mesma leitura serve para esse movimento maior, olha. Quebrou esse fundo em correção aqui pelo diário, sugere mais uma possibilidade de tentativa de venda, claro, buscando por validações nessas regiões, até porque é trade de contratendência, relembrando, tá? E aí temos pontos de interesse para considerar como alvo, tem um gap lá embaixo para ser fechado nos 11,50, tá? Então, por exemplo, você consegue uma entrada muito bem encaixada com um risco bem baixo, pelo intraday de 60 minutos, olhando e analisando o contexto do tempo gráfico diário, tá bom? E, de novo, lembrando, por que essa leitura lá no intraday? Porque no gráfico semanal, o ativo trabalha em uma região de resistência, olha. Então, tempo gráfico maior é o gráfico semanal, olhando o tempo gráfico diário, já sugere fraqueza nesse movimento, porque forte impulsão de alta sem correção, movimento, ou seja, o volume aqui decrescente, teste em uma região de defesa, é mais provável, a chance de falhar esse rompimento para cima, ela aumenta, tá? E mesmo que seja para ele fazer isso aqui, tá, pessoal? Olha, porque a referência aqui ainda assim ela é de alta, por isso que eu disse que tem que tomar cuidado, essa referência é de alta. O ativo, considerando isso aqui, olha, enquanto ele não reverter de fato a tendência, ele pode fazer essa correção mais aqui para baixo, quem sabe achar um fundo ascendente aqui, olha, e fazer isso aqui para cima, tá? Dito todo esse blá blá blá, essa enrolação, que às vezes eu acabo me perdendo, até perdão, tá, pessoal, se ficar muito repetitivo, tá? Perdão mesmo, mas eu acabo não percebendo, tá? Enfim, olha, caso volte um pouco mais para cima, 14,02, tem uma venda, e vender aqui acaba ficando mais arriscado, com o stopzinho já aqui de 2,22, aí depende muito do seu perfil, né? Eu prefiro aguardar sempre o reteste, tá? Ou se for entrar aqui depois, o que não é o ideal, que fique claro, e não deve se fazer isso, você diminua a mão, tá?
Deixa eu ver outro trade que eu comentei aqui com vocês. Desk 3, olha lá, pessoal, 64%. Quem aí lembra quando eu comentei esse contexto com vocês? Ó. E a mesma inversão de fluxo de todos os ativos anterior que eu trouxe aqui para vocês, que foi para a gente procurar venda durante a semana, aconteceu em Desk 3 ao contrário, que foi uma inversão de fluxo para compra, tá? Olha lá, então o ativo já está aí com 64% do nosso estudo, olha. E eu já fiz uma saída parcial aqui com 35%. Ó, vem, testa uma região de defesa, qual que é a minha ancoragem? Movimento maior do tempo gráfico semanal, ou seja, médio prazo, suporte lá embaixo. Consolidação prévia, rompimento falso desse fundo, e aí ele faz o bate e volta, né? Ó, bate, rompe fundo, volta, rompe o topo, corrige, deixa um ponto de interesse de compra e estoura para cima, tá? Mas olha lá, 64%, tá? Chega lá no próximo nível de resistência, outro ativo que já não tem mais nada para fazer, mas caso alguém tenha pegado, é um bom ponto para fazer mais uma saída parcial, por exemplo, se quiser, ou até colocar no bolso aqui também não é errado, tá? Quando sobe muito rápido assim, também não é errado colocar no bolso, dada essa volatilidade aqui, tá? Principalmente quando a gente tem uma inversão de sentimento da bolsa, né, do Ibovespa de maneira geral, de uma posição, ou seja, de um movimento de impulso de compra para um movimento um pouco mais negativo, tá? E mesmo assim o papel aqui ainda continuou subindo. BRS6, né, que é o Banrisul, mesma situação, também um pullback. Esperar o ativo quebrar esse fundo aqui, olha, que é os 11,19. Olhando o tempo gráfico diário, ele chega numa região de resistência que foi o topo anterior dessa referência, olha, fundo, topo, corrigiu, fundo, beleza, fundo ascendente, estrutura ainda de alta. Na hora de renovar a máxima, ele não consegue, olha. Ou seja, por enquanto ele está deixando um topo mais baixo que o topo anterior. Então, esse aqui é um fundo fraco, porque esse fundo não gera um movimento que consegue renovar a máxima anterior, tá? Então, o meu fundo nesse momento forte é esse aqui, olha, porque esse fundo ele é confirmado. A partir dele, ele gera uma nova máxima, que foi um grande movimento de impulso. Então, se esse fundo aqui ele é falso, ou seja, um fundo fraco, ele deve ser retestado. Olhando isso agora em menor escala, trazendo isso apenas para esse movimento, olha, eu tenho o fundo que sustenta a estrutura de alta em menor escala, é esse fundo, que dá origem a esse topo, que quebra o topo anterior. Show de bola. Qual que é meu fundo de referência? Esse aqui, olha, 11,59. Então, eu vou aguardar o preço, né, caso ele venha a romper 11,58. Rompeu, fechou aqui abaixo, não é só romper, mas precisa fechar abaixo. Beleza, vou jogar nos 60 minutos. Por enquanto, a região que eu tenho e que eu estou aguardando aqui um retorno, que só vai ser válido após a confirmação dessa perda de fundo nos 11,60, é a região dos 11,94. Tá? Então, perdeu o fundo, região que eu vou ficar atento para procurar uma revenda, lá em cima em 11,95. Tá? E aí, de novo, tempo gráfico diário, você vai ter uma entrada aí com stop de 2,26 e trabalhar aqui a expectativa que ele continue esse movimento mais para baixo. E aí, claro, você não precisa só levar lá no topo não, mas no fundo de base, porque você tem um longo caminho para percorrer. Então, tem outros pontos antes daquele que você pode levar em consideração, dado que é um trade de curtíssimo prazo, que é essa região aqui, por exemplo, dos 10,93. Deixa eu ver se ele fecha esse gap aqui, olha. Máxima, 11,42. Deixa eu ver essa mínima. 11,44. Então, tem 2 centavos de gap aqui ainda, olha. Uma região que você pode utilizar como zona para fazer uma saída parcial aqui, olha. 11,42. Então, a entrada seria em 11,94, o stop acima do topo 2,42. Primeiro ponto para ficar atento nos 11,42, o que dá aí 4,5%, basicamente 2 para 1 só para fazer uma saída parcial, e depois você vai conduzindo esse trade, tá? É isso que eu fico atento em BRSR6, deixa eu ver se tem uma... e o semanal também, olha, ele fecha com um engolfo de baixa em cima de uma região de resistência de topo, já com movimento que demonstra enfraquecimento, tá? Que é a questão do... Tudo é característica, tá, pessoal? Ele chega aqui, olha, arredondando os topos, ó.
tá? Arredondando os topos. O que seria, resumindo, tirando todo esse detalhamento que eu dou para vocês, mas que eu não deixo aqui, olha, mas é um afunilamento nos preços, olha, eu poderia considerar isso aqui, olha, é padrão de fraqueza. Se eu for colocar aqui, provavelmente tem divergência, tá vendo? Olha, divergência no MACD e divergência no RSI também, tá? Ó, topos mais baixos no indicador, topos mais altos aqui em cima. Ah, significa que só por isso ele vai derreter e eu vou vender aqui e vou acertar todos assim? Não, tem nada a ver. Mas, eu vou procurando ali detalhes que me façam acreditar mais em um determinado movimento do que o outro, mas isso não elimina os meus riscos, tá? Por isso que eu trago por 60 minutos e espero essa confirmação para tentar vender aqui no pullback e não mais no pivô direto. Não que isso seja errado, vai muito do perfil, tá? Mas é isso. Outro que eu fico atento mesmo contexto, HBOR 3. Tá? Levando lá para o tempo gráfico diário, o ativo faz uma forte movimentação, ou seja, um impulso de alta. Qual que é a minha referência? Tempo gráfico semanal. O ativo chega em uma trava muito forte de resistência, olha. Só que ele chega já depois de um movimento muito esticado na ponta compradora, o que aumentam as chances dele falhar esse rompimento aqui, tá? Aí levando isso para o tempo gráfico diário, refinando, o que eu tenho? Já a quebra do último fundo que sustenta a tendência de alta. Eu tenho esse fundo que dá origem à renovação de máxima, teste na região de resistência, depois de testar a região de resistência do tempo gráfico maior, impulsão para baixo, que quebra o último fundo de segurança do movimento de alta. Logo, ele corrigindo, eu vou procurar por vendas. Tá? E aí eu jogo isso lá por 60 minutos. Eu tenho aqui também um FVG, que é um gap entre barras, e é a zona onde eu vou ficar atento em HBOR. Por exemplo, na região dos 3,50, mas a partir de 3,40 eu já fico atento aí no ativo. Tá? Você vai ter um stop aqui em média, olha, para defender essa região inteira, 7,5%. Tá? Levando isso para o tempo gráfico diário, qual que é o próximo fundo abaixo desse outro? Você tem um ponto aqui de referência, olha, onde o ativo pode dar uma travada, a região dos 2,62. E depois, lá embaixo, olha, deixa eu só fazer diferente aqui. Deixa eu marcar essa região toda aqui, sendo a principal, dos 2,28, para trabalhar. Tá? Mas a mais próxima, 2,67. Deixa eu só ver aqui, seria o stop de, na região inteira seria um stop de 7,5, lembrando que percentualmente é maior, porque o preço nominal do ativo é baixo, 3,61. E aí aqui, olha, só dele voltar para o ponto desse pivôzinho micro já dá 13%. Tá? Mas eu trabalharia lá com a região dos 2,67 para fazer uma saída parcial, ok? A não ser que ele chegue muito rápido, ele bateu aqui e veio muito rápido para o fundo, aí você pode fazer uma saída parcial que já deu 15%, tá? Mas é isso que eu vou aguardar aí em HBOR. E outra é essa Palantir aqui, tá? Só tem que tomar cuidado que é um ativo mais caro, mas também fraqueza no movimento. Gráfico diário, ele perde o último fundo que sustenta essa estrutura de alta, levando isso para os 60 minutos. O papel aqui, olha, se ele faz mais uma micro correção aqui, que ele já fez aqui a confirmação, então aqui é só torcer para o ativo fazer mais uma correção, porque ele já pode a partir desse momento vir direto para testar esse fundo aqui, olha, e perdendo esse fundo ele aciona um pivô. Tá? A região que eu fico atento aí no ativo, por exemplo, a região dos 331,40, tá? Com stop no topo, um stop de 2%, e de novo, pessoal, toma cuidado porque é um ativo caríssimo, tá? Então 2% aqui é bem caro no papel, tá? É bem caro no papel. Primeiro alvo, a região dos 304, que dá 7%, que é um absurdo também um absurdo de movimento de 7% apenas, que é um ativo pesado, tá? Então, bem interessante o movimento, mas é um ativo também que dá para acompanhar durante a semana. Tudo bem? E aí, para fechar aqui, para mostrar mais alguns exemplos do que eu trouxe para vocês, para que fique mais fácil a compreensão, foi Cogna 3 que eu trouxe para vocês durante a semana, também
Essa mesma análise de leitura, olha lá, barreira, região de resistência, movimento cansado, chega com característica de movimento fraco, jogando lá para os 60 minutos, deixa eu ver se no 120 fica melhor, 120 fica um pouco melhor, ele quebra o último fundo que sustenta essa estrutura de alta, aqui, volta, né, olha, e aí tem venda aqui, e o ativo já desenvolveu 4%. Região para ficar atento aí, olha, caso o papel volte, lá em cima ainda, 3,27, tá? Voltou para 3,27, aqui também, olha, essa região dos 3,22, e aí de novo, o que vai valer mais a pena, né, o que vai importar mais, melhor dizendo, é a característica, a forma que esse ativo, né, que o preço chega nessas regiões. Chegar com uma característica de correção nessa região dos 3,20, por exemplo, já posso procurar minhas vendas aqui. Chegou aqui não legal, eu posso aguardar o reteste na de cima 3,31, tá? A outra que eu também fiz isso foi a própria SAPRI 11, né? Olha lá, ó. Mesmo contexto, ó, quebra, pullback em forma de bandeira, veio para baixo. Outra que eu comentei com vocês foi a PSSA3, olha lá. Essa aqui deu a venda lá em cima nos 60 minutos, né? Olha, aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, espero poder ter ajudado vocês aí, já ficou bem mais longo o vídeo do que eu gostaria, peço até perdão para vocês, mas enfim, uma ótima semana para todos, fiquem com Deus e bom descanso aí também, né, para o restinho de domingo, e na semana a gente vai acompanhando e desenvolvendo aí os movimentos dos ativos, mas acredito que deve entrar uma volatilidade aí na nossa bolsa, tudo bem? Abração, pessoal.